Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês nessa noite. É muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigado, Luiz, obrigado, Zildeia, obrigado esse povo maravilhoso. E nós estamos na nossa caminhada aí de estudar o livro dos Salmos, né? Hoje é o Salmo 6 que a gente vai estar compartilhando. Mas a gente quer levantar uma voz de oração ainda. O Luiz já orou aí pelas pessoas, pelos pedidos. Eu também vou orar de novo por essas pessoas, todas que o Luiz já mencionou na sua oração ao Senhor. Eu vou orar pela mãe da Sheila, pela Samara, né, que é a amiga da Paulinha, que está grávida, está com problema. Eu vou estar orando pela Josiane, eu vou estar orando pela Aline e o Vitor, pelo casamento deles, enfim. Vou estar orando pelo nosso processo político, né? Nós estamos bem próximo das eleições e a gente tem que ter muita consciência nessa hora difícil para nós de escolhermos uma pessoa que vai conduzir a nossa cidade e escolher aqueles que vão fiscalizar, né, o processo dessa administração pública do prefeito, que é a Câmara dos Vereadores. Devemos orar por isso tudo, para que Deus capacite a cada um e cada um tenha uma plena consciência naquilo que vai fazer, lembrando a você que o seu voto ele é pessoal, ele é particular, ele é, enfim, se você quiser ou não revelar, enfim, você está numa democracia, você tem direito ao voto, isso custou sangue, isso custou prisões, né? Nossa história é só você ir lá que você vai ver. Então use bem essa arma, que agora é uma hora de a gente estar se rebelando saudavelmente na expressão do voto. Então não despreze essa oportunidade no processo democrático. Isso é muito importante como cidadãos e exercendo assim a nossa cidadania. Mas vamos orar por esse processo. Além da gente votar e ter o direito do voto, a nossa obrigação e prazer é interceder pela nossa nação, pelos nossos municípios, por todos aqueles que estão em eminência, né, que estão na liderança. A Bíblia nos convoca a essa realidade. Vamos orar então. Eu te convido a esse tempo de oração. Hoje é dia de estudo bíblico e oração. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de culto, de adoração, de recebermos a sua palavra cantada, que já recebemos no nosso coração. Aqueça o nosso coração agora para receber a sua palavra ministrada também, que o teu Espírito Santo venha fazer uma obra maravilhosa, ó Deus, nas nossas vidas, a partir do entendimento da sua palavra. Sua palavra é vital para o nosso viver, e a gente consagra esse tempo ao Senhor, Pai. A gente ora, Deus, pela vida da Aline e do Vitor, pelos problemas e as lutas que eles estão passando. Estenda a tua mão sobre esse casal, faça milagres na vida deles, ó Deus, de reconciliação, de entendimento. Levante as pessoas certas, ó Deus, para poder ajudá-los. Nós colocamos a mãe da Sheila nas suas mãos, a família da Sheila, esse tempo de luta, de dificuldade, de Covid, que o Senhor derrama tuas bênçãos ali, ilumine a cada um, os médicos que vão cuidar da mãe da Sheila. Toma essa situação nas tuas mãos, traga paz a essa casa, Jesus. A gente coloca a vida da Samara nas suas mãos, esse tempo também da sua gravidez, da dificuldade que ela está vivendo. Meu Pai, a gente está recebendo esses motivos de oração, de intercessão por essas vidas. Ouça o nosso clamor, atenda o socorro e as necessidades dessas pessoas, Pai. A gente está insistindo diante do Senhor. E colocamos também, ó Pai, a nossa cidade, colocamos todo esse processo eleitoral, ó Pai, que está se aproximando,
que cada um possa tomar, ó Pai, a sua própria consciência, aquilo que deve fazer nesse tempo. Toma tudo isso, Pai, que o Senhor esteja levantando, ó Pai, confirmando a pessoa adequada para, ó Pai, trazer, ó Pai, algumas soluções para aquilo que o povo de São Gonçalo vive, as nossas demandas sociais, enfim, Deus, estenda a tua mão, traga isso para o povo, traga essa consciência, nos dê o juízo perfeito para a gente avaliar, à luz da nossa consciência, quem está mais capacitado para isso, Pai. E colocamos nas tuas mãos tudo isso. Colocamos nas tuas mãos o nosso Brasil, colocamos nas tuas mãos os enfermos dessa nação, as pessoas que ainda estão sendo acometidas, ó Deus, por esse vírus, pela Covid. Toma nas suas mãos, toma os médicos nas suas mãos, ainda que há uma redução, nós ainda estamos em um processo de pandemia, ó Deus. No mundo todo, essa questão não está sendo resolvida, Pai. E a gente coloca diante do Senhor. Traga a consciência também de cada um, Pai. O compromisso do cuidado pessoal, meu Deus. Cuida das nossas vidas, fale aos nossos corações. Olhe por essa nação, olhe pelo Senado, pelo Congresso, olhe pelo presidente, pelos ministros, ore, ó Pai, pelos deputados estaduais. Deus, ore por essa arena toda política que legislam, ó Pai, e trazem e fazem leis, ó Deus, que tem a ver com o nosso dia a dia, meu Pai. Estenda a tua mão sobre isso tudo, Pai, e traga a gente cada vez mais uma consciência, Pai, uma consciência de cidadãos, ó Deus, de partilhar diretamente, ó Deus, na efetivação dessas pessoas. Toma nas suas mãos, Pai. Ilumina o nosso país. Livra a gente da corrupção, da violência, ó Deus, do suborno. Livra a gente do malfeitor. Livra a gente do homem ganancioso que extorque, ó Deus, os cofres públicos, ó Pai. Não permita isso, Pai. Nos ajude, ó Deus, a fiscalizar isso. Muito obrigado, Senhor. Cuide da mesa de cada um, cuide dos desempregados, ó Pai, cuide daqueles que estão passando por problemas financeiros. Estenda a tua mão sobre nós, sobre o teu povo, Pai. Nós carecemos do Senhor. Cuida do nosso casamento, cuida dos namoros, dos noivados, das nossas relações que, ó Pai, é um grande desafio a convivência um com o outro. Estenda a tua mão sobre a gente, traga paz, traga bênção, traga verdade para a nossa família, Pai. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, e intercedemos também pela vida da Josiane. Tem sido, ó Pai, o nosso clamor diário, ó Deus, e às vezes mais do que uma vez no dia. Ó Pai, não se esqueça de ouvir a gente, como diz o salmista, Pai. Tenha pressa em socorrer a vida da Josiane diante do quadro que ela está vivendo. Visita o seu coração, ministra a tua paz nesse tempo de aflição a ela, a vida da Eli, a família. Toma conta desse quadro todo, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e temos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para a vida da Josiane. Estenda a tua mão ali, Pai, para glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente, amém. Graças a Deus. Eu quero ler com você o Salmo 6. Nós acabamos aí os 5 primeiros salmos, né? E agora hoje iniciamos aí no Salmo 6. A gente vai concluir ele também hoje. Hoje eu pretendo trazer algumas informações a mais. Por que algumas informações a mais nesse estudo? Porque a partir de semana que vem, o Salmo 7, nós vamos dar um tipo de salmo bem diferente, né? Um salmo imprecatório. Então a gente tem que saber os tipos de salmos que existem. Então vai dar uma... Pessoal da caneta que gosta de anotar, a gente vai dar uma passada para mostrar a vocês os tipos de salmos. Poderia ser na introdução? Sim, mas eu preferi dar mais para frente para você perceber agora e agora, a partir daqui em diante, né, você perceber as diferenças de um salmo para o outro. Então o Salmo 6 vai dizer para nós assim, eu leio na versão NVI: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo.
Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Calma aí que deu uma pulada aqui, desculpa. Deu uma desarmada aqui no meu slide. Pronto. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Amém. Salmo 6, chegamos ao Salmo 6. Esse salmo ele registra um lamento individual, né? Individual do rei Davi. Revela que ele recorreu à misericórdia de Deus num tempo de grande, vamos dizer assim, grande aflição da sua vida. Aliás, os salmos vão girar em torno das aflições da alma do ser humano, né? Então, durante esse momento de dor, Davi expressou a sua total e absoluta confiança no nome do Senhor. No seu título, lá em cima, informa que o autor era o rei Davi, de fato, porém não é possível a gente detectar uma ocasião exata em que esse salmo foi escrito. Então, tem algumas conjecturas, né, alguns chutes que as pessoas dão, no contexto ainda da rebelião de Absalão, já tem outros estudiosos que acreditam que pode ser que Davi escreveu esse salmo em um período em que ele sofreu uma grave enfermidade, há essa opção também. Enfim, seja o que for, desde cedo na história do cristianismo, esse salmo tem sido classificado como salmos penitenciais, dentro da classe dos salmos penitenciais, que são o Salmo 6, 32, Salmo 38, 51, tantos outros que tem na Bíblia ainda, 130, 143. Então eu quero falar isso com vocês agora, antes da gente buscar uma interpretação dos versos desse salmo, os tipos de salmos, né? As categorias mais comuns em que os salmos são classificados são essas que eu vou citar para você. São 7 tipos. Embora, preste atenção, você numa pesquisa pode ver que vai mudar de acordo com o autor que está pesquisando, dar nomes sinônimos dessas classificações, ou ter algum autor estudioso do Antigo Testamento que acrescenta mais do que 7, um pouquinho, mas numa classe geral os salmos giram assim: salmos de louvor e adoração. É óbvio, dentro do saltério, dessa coletânea de músicas e de poesias hebraicas, os salmos de entronização, alguns chamam assim. Esses salmos apresentam uma poesia de tema, que o tema principal é louvar ao Senhor. Alguns exemplos: Salmo 8, 24, 33, 47, tantos outros salmos, que é louvar a Deus, que é bendizer ao Senhor. E a segunda classe de salmo é o salmo de lamento. Esse salmo que a gente está lendo aí, também chamado de penitenciais, né? É a mesma coisa, é um salmo de lamento. Normalmente expressam a necessidade de socorro, pelo socorro de Deus diante de uma determinada circunstância. Lógico, uma circunstância grave, né? Os salmos de lamento podem trazer tanto assim uma lamentação individual, que é o caso do Salmo 6, quanto coletiva, de um povo, de uma nação, de um grupo, né? Nos salmos de lamento, o salmista externa a aflição da vida. Por isso que tem uma identidade muito grande com o nosso cotidiano. Então, alguns salmos de lamento, 12, esse 6 bate também, 25, 39, o 51 se classifica, o 102, o 120, tantos salmos de lamento que você vai identificar. Terceira classe de salmos é o salmo de ação de graças, né? Ação de graças são aqueles salmos que expressam gratidão pelas bênçãos divinas, né?
direta, né? O Senhor é bom, né? Porque quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, incontáveis bênçãos, essas expressões assim. Nesse tipo de salmo, o salmista geralmente agradece pela provisão de ter escutado, vindo do outro sentido, do seu lamento, a sua queixa. Então, Salmo 18, 66, 138 e tantos outros salmos também. Salmos de romagem, são salmos de peregrinação que instrui os fiéis, vamos dizer assim, a ter uma consciência de buscar ao Senhor em um tempo que prepara para uma disposição apropriada de adoração. Então, salmo de romagem, prepara você para uma adoração. O salmo 120 até o 134 está nessa classe aí mais ou menos. Então, salmos reais, o quinto tipo de salmos reais, são aqueles salmos que trazem no seu conteúdo falando da realeza de Deus. Em outras palavras, os salmos reais focalizam tanto o governo universal de Deus, mas preste atenção para você não confundir, quanto o governo mediador da própria casa de Davi. Tá ok? Então tem que estar bem ligado ao contexto do salmo. Tanto fala do governo geral de Deus como do próprio Davi, o escolhido, o rei ungido de Deus, tá? Então tem que saber, na hora que está lendo, não se enrolar com isso aí. Mas, uma vez, o propósito do reinado davídico, né, vamos dizer assim, encontra o cumprimento final dele no reinado de Cristo, porque ele é o grande filho de Davi, Jesus Cristo. Por quê? Da linhagem de Davi. Então, muitos desses salmos têm sido interpretados como salmos que apontam para o Messias. Nesse sentido, se um salmo aponta para o Messias, Salmo 2, que a gente já estudou, lembra? Salmo 20, 22, 21, Salmo 45 e outros que tem, quando ele aponta para o Messias, são conhecidos como salmos messiânicos. Então, olha só, tá vendo? Você pode encontrar o nome salmos reais ou salmos messiânicos, estão dentro disso aí. Mas reais é mais apropriado porque também fala do governo de Davi, tá ok? E o sexta classe de salmo são os sapienciais. Que palavra é essa? De sabedoria. São os salmos que trazem uma introdução quanto à quanto à vontade de Deus para nossas vidas, para a vida do ser humano. Isso quer dizer que os salmos sapienciais de sabedoria fornecem orientações práticas do dia a dia do crente no mundo. Um tema marcante nos salmos sapienciais de sabedoria é aquele paralelo que eu já falei com vocês entre justos e ímpios. Então, alguns exemplos desses salmos de sabedoria ou sapienciais, Salmo 1, que a gente já estudou também, 37, 49, 119, tantos outros que tem no decorrer do saltério. E a última classe que eu estou vendo com você nessa noite, que será, na próxima semana, salmos imprecatórios. Vou falar devagar, que o Luiz não consegue falar esse nome. Imprecatórios, tá? Salmos imprecatórios são aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e do seu povo, ou do seu povo. Então, por isso esse tipo de salmo é conhecido por registrar maldições à medida que o salmista suplica, vindica, né, o justo para o justo e clama a Deus que castigue o ímpio. Lembra que a gente estudou? Quebra os dentes deles, que o Senhor consuma todos, que eles caiam derrotados e morram diante do Senhor. Essas palavras fortes assim tem que ser avaliado dentro desse contexto de salmos imprecatórios, que são salmos 7, que é a semana que vem, 35, 55, 69, 137, tem outros, e tem salmos que contêm apenas um versículo, ou um pedacinho, 2 ou 3 versículos, que tem imprecatórios ali. Nós encontramos alguma coisa disso no Novo Testamento também, porque é uma linguagem muito da época também, e não é considerado pecado. Hoje, na era da graça,
A gente não vai orar, Senhor, que o meu inimigo vá para o inferno, que ele suma da tua presença, que ele seja castigado. Entenda, era uma velha aliança, não cabe isso hoje, né? Jesus veio dar sentido à lei, ele falou, se o seu inimigo bater no seu rosto, dê outra face a ele, né? Vire a outra face para ele. A era da graça é uma outra coisa. Não quer dizer que isso aqui seja pecado, é uma questão da época. Então está dentro da classe dos salmos. Quando você lê essas coisas fortes assim, na linguagem dos salmistas, você tem que prestar atenção se está nesse contexto aí, para não fazer uma interpretação, vamos dizer, equivocada e querer fazer essa oração hoje. Não cabe, tá ok? E semana que vem o Salmo 7 vai ser isso aí. Então dentro dessa forma aí dos salmos penitenciais, que é o caso do de hoje, o penitencial na verdade é uma modalidade de um salmo de lamento, tá ali dentro. É o choro, é o clamor. Você viu aí, a gente vai tratar deles daqui a pouco. Eles tratam de uma confissão e da graça perdoadora de Deus, né? O termo penitência é empregado no sentido, veja bem isso, tá? Não vai interpretar à luz do catolicismo apostólico romano, não. É empregado no sentido de pedido de arrependimento. E não num tipo de reza ou de castigo, de uma obrigação religiosa. Então você pecou, você reza 10 Pai Nosso. Não é esse sentido da poesia hebraica. Estou falando da poesia hebraica. Eu não estou criticando religião de ninguém não, tá? Mas não é essa a nossa interpretação bíblica. Penitência é para você cumprir uma obrigação religiosa para pagar um pecado. Aqui, na poesia hebraica, é no sentido de busca de arrependimento. Ou seja, uma mudança de ideia, uma expansão da sua mente diante de um quadro errado que você esteja vivendo, tá? Então, alguns salmos que registram isso, a gente já viu, 6, 32, enfim, 130, 143 e tantos outros. Neles, o rito é entronizado, né? Então você vai ver muito um coração humilde, um coração contrito. Essas palavras vão se encaixar muito bem nos salmos penitenciais ou salmos de lamento, que é a mesma palavra. E o mal moral é destacado por causa do tormento provocado por quê? A culpa. O cara errou diante de Deus, se sente culpado, o salmista deseja apagar aquilo ali, esquecer aquilo ali e começar uma nova vida. Esse salmo traz essa questão aí. Então o título diz também desse Salmo 6, agora já entrando mais no Salmo 6, o título vai dizer assim pra gente: ao mestre do canto com instrumento de 8 cordas. Né? Aí eu tive que pesquisar isso para trazer, que a gente está estudando o Salmo e está pegando até a questão daquilo que não é o texto bíblico, que é o título lá em cima que vem escrito. Então alguns intérpretes trazem para a gente isso daí, que essa designação pode se referir a uma harpa de 8 cordas da época, talvez uma indicação de que o salmo deveria ser entoado de forma mais grave. Aí foi que eu liguei para o Hudson hoje e perguntei, uma oitava abaixo, então é uma voz mais grave. O Hudson até, eu não vou fazer aqui, vai todo mundo desligar, né? Botou uma voz mais aguda e botou uma voz mais grave para entender que é uma oitava abaixo, tem a ver com a voz. Então tudo isso daí está ligado à música, a musicalidade, a poesia. Então tá lá no título do salmo, a gente está estudando um salmo como um todo, né? Então tá indo com calma. Então, numa sugestão do esboço para a gente dividir esse Salmo 6 aí, 2 divisões somente, bem rápida. A dor do desprezo, a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. Ele tem uma dor, um desespero, e ele apresentou diante de Deus, como a gente viu, a gente vai voltar nele aqui rapidinho. A alegria do livramento, pronto. A dor que apresenta diante de Deus e a alegria do livramento. Então vamos lá, a primeira parte do Salmo. A dor do desespero sendo apresentada diante de Deus, do versículo 6, de 1 a 7. Então Davi ele vai iniciar se derramando, né, como o Luiz estava ministrando no louvor hoje, a sua alma perante o Senhor. Ele vai admitir ser merecedor da repreensão de Deus, mas veja só, Davi apela para compaixão, ele deseja uma disciplina divina, ele não está fugindo disso, mas ele pede que seja por misericórdia, porque ele sabe que Deus é disciplinador de quem ama.
Então Deus vem e promove justiça. Ele fala que não seja na ira divina, mas que seja por misericórdia. Ele já começa clamando isso aí. Então o salmista aí diz estar debilitado, com seus ossos abalados, já o verso 2 fica claro isso. Então ele suplica a Deus que o cure. Com base a essa declaração do verso 2 aí, é que alguns comentaristas, eruditos aí do Antigo Testamento, dos Salmos, que ele estava passando uma doença, admitem que pode estar passando por uma doença grave. Mas no Salmo 32, a gente vai ver mais lá na frente, ele tem a mesma expressão, né? Então pode ser uma linguagem também metafórica, figurada, né? De uma profunda aflição que afeta o desânimo, traz dor no corpo, tudo isso aí. Não tem assim uma batida de martelo precisa nisso aí. A verdade é, ele estava vivendo um momento de aflição que se encontrava o seu físico de uma forma extremamente debilitada. Fica claro pra gente isso. Então, na sequência, o salmista deixa claro que a sua alma estava profundamente perturbada. Quando ele pergunta no verso 3, até quando, Senhor? Nesse ponto, ele revela o desespero, porque parecia não suportar mais. E isso tem muita similaridade com a gente. Às vezes a gente está falando, Senhor, até quando esse negócio? Senhor, de novo. Senhor, não estou suportando mais. Por isso que essa linguagem do Salmo é muito com a gente, é muito dia a dia, é uma troca muito grande. E ele realmente não aguentava mais continuar nessa situação. A verdade é essa. Então, em seguida, ele continua rogando ao Deus dos céus, ao Senhor, que lhe deu o livramento. Inclusive, vamos dizer assim, ele usa a expressão que transmite o sentido do seu desejo, que era que Deus arrancasse ele daquela situação que causava tanta, mas tanta lamentação. O verso 6 e 7 deixa muito claro isso quando ele diz assim, ó, o verso 6 e 7 diz assim pra gente, do Salmo 6. Pulou uma página aqui, tá do vento. Isso. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos me consomem de tristeza. Uma coisa muito comum nas literaturas sapienciais, mas aqui em Salmos muito forte, são as hipérboles. O que é a hipérbole? Uma figura de linguagem da língua portuguesa, que revela exagero. Ele não inundou a cama dele de lágrimas, isso é impossível, mas é uma forma de dizer que ele chorou muito. Os olhos dele devem ter ficado inchados, porque ele fala muito claro aqui, os meus olhos me consomem de tristeza. Ele estava profundamente angustiado, ele não estava aguentando mais, ele queria que essa parte da lamentação da vida dele fosse resolvido, mas em todo tempo, em todo momento, ele sempre reconhece que ele não é merecedor das bênçãos de Deus, e ele recorre à graça de Deus. O Salmo 6,4, versículo 4 do nosso Salmo, na minha versão que eu li, diz que por causa do teu amor real, e amor real é a manifestação da graça de Deus, é a palavra resed, o amor fiel ao povo de Deus, a palavra resed no hebraico. Então é pela graça de Deus. Ele sabia que esse livramento que ele podia ter, que ele acreditava, não era porque ele era rei, que ele era o cara, que ele era um grande poeta, um grande músico, um cara dedicado a Deus, que tinha lá seus erros. Não. Ele reconhecia, salva-me por tua graça. Salva-me pelo teu amor leal. É isso que diz aqui a NVI. Ou por sua graça nas outras versões. Então o verso 5 também traz muito conflito para as pessoas, né? Porque alguns interpretam de uma maneira inequívoca esse verso 5. Ele diz assim, pois na morte, o salmista fala assim, não há recordação de ti. No sepulcro, quem dará louvor? Quem te louvará na morte? Aqui, qual é o erro que há aqui? Preste atenção aqui. Não é o apagão depois da morte. Não é a perda da consciência depois da morte. Lembrando, abrindo um parêntese e fechando parêntese, Davi não tinha revelação completa aqui.
A revelação após a morte vem na pessoa de Jesus Cristo, com a ressurreição, com os ensinos de Paulo. Então, o que acontece com a vida daquele que teme a Deus, que confia no Senhor quando parte desse mundo para a morte física? Que ele não tem a morte espiritual. Preste atenção que eu vou falar com você. É como se fosse uma noite de sono que você dormiu. Você deitou, daqui a pouco vai acordar amanhã de manhã. Assim é a morte do justo. Ele está dormindo, Paulo usa esse termo, ele descansa na presença de Deus, aguardando a ressurreição. Não há nenhum sofrimento. Tá? Na morte não há louvor. O que ele quer dizer aqui? Não é que há uma aniquilação total, de que aquela confusão, pô, você perdeu a tua consciência, você morreu, você não vai ser mais o Kleber. Não é nada disso. Quem morre na presença do Senhor está aguardando a ressurreição de Jesus Cristo. Está dormindo, em paz. Quem não morre na presença do Senhor já está em tormento. Está lá Lucas 16, a morte de Lázaro o rico. Já está em tormento. Mas essa questão aqui do salmista não estava se referindo a essa aniquilação ou de uma inconsciência da alma após a morte, não é nada disso. Era simplesmente, ele se referia ao silêncio daqueles que morrem diante do fato que eles não podiam mais, é quase unânime aí a interpretação da teologia mais conservadora, que eles não podiam mais participar da adoração pública, do culto a Deus, do louvor a Deus, da gratidão a Deus, porque eles estavam dormindo. Esse é o sentido. E essa expressão para a gente estar fazendo, o que estamos fazendo aqui hoje, de louvar a Deus, bendizer o Senhor, cantar ao Senhor, orar ao Senhor, é coisa da gente viva, que está vivo aqui hoje. Quem descansa em Deus está guardado. Agora, quem está em tormento, não morre na presença do Senhor, está no desespero também. E essas duas realidades têm que ficar bem claro, mas não é uma aniquilação. É na morte porque está em silêncio. Aquele que morre na presença do Senhor está em silêncio. Não há louvor do sepulcro. Não há louvor de quem morreu. Ele está descansando. Então é algo semelhante ao argumento, só para clarear para você, em Isaías 38, 18. A experiência do rei Ezequias. Embora a doutrina da ressurreição vai estar claro cá no Novo Testamento, tá? Aí ele diz assim, Isaías 38, 18, pode anotar aí. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar a tua fidelidade, porque quem confiou já está confiado, está guardado. Os vivos, diz o verso 19, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais cantam a fidelidade a seus filhos, transmite a outras gerações. Ezequias recebeu uma profecia que ia morrer, ele virou para o canto, clamou a Deus, Deus ouviu a sua oração, Deus deu mais 15 anos ali de vida. E ele traz essas palavras na linguagem de Isaías para a gente entender. É esse o sentido. Os vivos, somente os vivos te louvam. Eu estou melhorando para você, à luz da Bíblia, a expressão do verso 5 do Salmo 6, tá bom? Então, segundo ponto nosso. Então a gente viu aí o primeiro ponto, a dor, o desespero apresentado, né? Esperando a graça de Deus para livrar ele dessa situação. E essa deve ser a nossa aplicação desse salmo. Esperar sempre pela graça de Deus. Mas a alegria do livramento, Davi experimentou isso. A segunda parte aí, do verso 8 ao verso 10. Antes de concluir, né, Davi muda completamente o discurso de forma surpreendente. Ele vai do desespero à coragem, do sofrimento à alegria. Obviamente o motivo dessa mudança radical é a inabalável confiança no Senhor que ele tinha. Ele tinha certeza de que Deus, o Deus da aliança, ouve, né, na época, ele falando para ele mesmo no presente, a sua oração. Ele diz assim, na parte final do verso 8, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha oração. Então, alicerçado na providência de Deus, o salmista glorifica a Deus diante dos seus inimigos, na presença dos seus inimigos. Afasta-se dele, né? Provavelmente os adversários de Davi tinham se vangloriado, pensado que jamais Davi ia voltar a ser o que era.
e Deus livrou. Aí insiste aqui o pessoal da ala da interpretação de uma doença grave. Então, de uma dor ou de uma aflição, tá? Então, o pessoal talvez tenha zombado dele, tinha adversários querendo que ele fosse mesmo. Vai com Deus, some da minha frente. E Davi vê que Deus ouviu a oração dele, o choro dele, mas ao pensarem que Davi estava perdido, né, aquelas pessoas acabam por desenhar a própria fidelidade de Deus. Desenharam, rogaram praga, mas que veio foi bênção de Deus. Afinal, Davi era o rei ungido, gente. Era o rei ungido para reinar em Israel. Então era um homem segundo o coração de Deus. Então ele experimentou isso. Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. Quantos de nós não tem uma experiência dessa? Né? Quantos de nós a gente já não clamou do meio de uma aflição, do meio de uma UTI, do meio de um quarto do hospital, do meio da sua própria cama, de uma situação que você não podia sair, e você soube que Deus ouviu e teve misericórdia de você. Muito bacana essa experiência de Davi. Então, por esse motivo, a oposição daquelas pessoas que eram inimigos de Deus e dele era basicamente uma afronta contra o Senhor. Já falei muito sobre isso com vocês. Quem afrontava Davi estava afrontando o próprio Deus. O sentido era esse. Por quê? Porque Davi era o escolhido de Deus. Você lembra da experiência da escolha de Davi. Aí o verso 8 fala, a parte inicial: apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Então o salmista, no Salmo 6, ele, de forma exultante, ele exulta mesmo de forma forte o cuidado de Deus repetidamente. O Senhor ouviu o meu choro, o meu clamento, o meu lamento, desculpa. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então, como resultado disso, os inimigos dele, do Senhor, tiveram que se retirar e de forma que ficaram perturbados e envergonhados. É o que diz o Salmo 10, o verso 10. Eles tiveram que sair. A versão NVI traz até de uma forma melhor. Todos os meus inimigos, finalzinho do Salmo 6, todos os meus inimigos frustrados recuarão de repente. Repentinamente tem que sair, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Davi, mesmo num tempo de grandes tempestades e angústias que ele estava passando. Então, muito bonito esse Salmo 6, revela isso pra gente. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse salmo, elucidado aí as suas orações diante de Deus, para você, quando orar ao Senhor, confiar de uma forma inquestionável no Deus que supre todas as coisas. E fica com esse verso 5 que a gente tentou clarear o máximo que pôde para você. Da sepultura não há louvor. O tempo de louvar, de agradecer a Deus, de entregar o coração a Deus, o tempo de clamar, o tempo da gente estar junto, o tempo da vida é hoje. Eu escrevi alguma coisa hoje na nossa reflexão de hoje sobre isso, sobre a questão é hoje, é agora. A felicidade é para hoje, a alegria é para agora, o sorriso é para agora. Você tem que experimentar a vida hoje. Então eu já estava embalado com esse Salmo 6, pensando nessa realidade. Sabe por quê? Porque é muito rápido. É muito rápido. Né? Quando você vê 50, quando você vê 60, 70, 80, daqui a pouco, Deus, estou indo para o braço do Senhor. E de lá você só vai dormir. Um sono gostosinho, suave, e vai acordar na presença do Senhor. Para sempre, eternamente. Então, que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso daí. Ele passou por angústia, você aprendeu os tipos de salmos, enfim, que você participe mais desse estudo, faça suas anotações para a sua vida espiritual ser enriquecida. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa noite e que o Senhor nos dê essa noite na presença dEle de descanso, de paz, renove as nossas forças, nossos conflitos interiores, externos, enfim, que o Espírito Santo reine sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela sua palavra, obrigado pela forma que o Senhor escolheu a nos falar. Ministre a nossa vida para o louvor da tua glória. Cuide das nossas imperfeições, dos nossos pecados, como o Luiz orou, Pai. Esses pecados que às vezes fazem com que nós venhamos nos sentir como Davi,
quebrados, desanimados, que a gente não consegue acertar. Ó Deus, que a sua misericórdia nos renove, Pai. Que, ó Pai, a nossa confiança em Deus, diante de um quadro difícil que o meu ouvinte possa estar vivendo, o meu irmão, minha irmã, o meu amigo esteja ouvindo nesse tempo, que o Senhor o ajude a reescrever essa história e a se recuperar na Tua presença. Ó Pai, nos ensina essa verdade, que o louvor é um ato de gente viva, é para a vida, é para quem está acordado, é para quem, ó Deus, quer viver na Tua presença. Nos ensine a gastar esse tempo de gratidão a Ti, de louvor ao Teu nome. Muito obrigado por esse lamento de hoje de Davi. Muito obrigado por esse lamento pessoal que tem muito a ver com o lamento da nossa vida. Faça isso no nosso coração, Pai. Nos dê uma vida agarrada a Ti, junto a Ti. Que a Tua graça maravilhosa, que o amor de Deus, as consolações do Teu Santo Espírito, Pai, encha a nossa alma da Tua presença e que essa noite seja uma noite guardada, renovada pela força do poder do Senhor em nós. Que todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe e até domingo a gente vai estar junto por aqui e lá no presencial também. Que o Senhor possa guardar a sua vida e a sua família. Um forte beijo. Tchau.